Está começando mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. E vamos iniciar o nosso programa agradecendo a Deus pelo dom da vida. E agradecer também a você que vem nos acompanhando de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Hoje vamos falar com um engenheiro civil, o Arthur Peixoto, professor Arthur Peixoto. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado. Professor Arthur Peixoto, que é professor da Universidade Federal Rural do Estado do Pará e também é capitão do Exército. E hoje a gente vai falar sobre os desafios da construção de estradas na Amazônia. Professor, vamos começar falando sobre a sua formação. Eu me formei na Escola do Exército, cujo nome é Instituto Militar de Engenharia. E o meu curso, ele é Engenharia Civil. Porém, nós guardamos o nome histórico. E o nome histórico é Engenharia de Fortificações e Construções. E por quê? Porque antigamente, então os portugueses chegaram, temos aqui a Fortaleza de São José de Macapá, então foram engenheiros militares, a serviço da coroa portuguesa que executaram a obra. Então, inicialmente era fortificações e construções. Então, um paiol, por exemplo, a construção, a casa, tudo isso são construções. Então, ficou esse nome histórico, de Engenharia de Fortificações e Construções, que é a mesma coisa de Engenharia Civil. Pequenas diferenças de um curso comum. Então, a gente aprende lá a construir um stand de tiro, uma construção com, vamos dizer assim, com resistência para receber uma bomba, por exemplo. Então, são algumas diferenças de matérias, mas são muito poucas, no final, engenharia civil mesmo. Professor, vamos falar um pouco sobre os projetos de construção de estradas na Amazônia. Como entender a construção de estradas? Sim, as estradas elas têm um método construtivo que é, vamos dizer assim, praticamente idêntico em todos os locais. A diferença vai estar nos materiais, nos métodos que a gente vai ter que executar essa estrada. Então, por exemplo, na Amazônia nós temos dificuldade com relação a materiais pétreos, então a rocha, a brita, a popular brita, muitos locais da Amazônia não tem rocha, então tem que ser vencidas grandes distâncias. Outro grande problema de execução de estradas na Amazônia é a estação das chuvas. Então, por exemplo, aqui no estado, podemos dizer que em torno de 7 meses do ano chove, como diz, se não chove o dia todo, chove todo dia. Então é muito difícil construir uma estrada numa região assim. Então temos que aproveitar a janela do verão, que é quando fica mais seco, para poder executar a obra. Então, em termos de investimento, eles têm que ser praticamente aplicados no momento da seca. Então, já uma pequena janela onde todos os esforços devem ser concentrados, de modo que a obra seja executada, visto que nos períodos chuvosos não se pode praticamente executar, porque para fazer a compactação das camadas você precisa de ter a umidade correta. Então, quando chove muito, fica tudo alagado, fica muito úmido e o resultado não vai ser satisfatório. Então, pode acontecer de alguém querer acelerar, vamos falar assim, que é passar os bois na frente da carroça, querer acelerar a obra, eu quero entregar a obra, quero entregar, e executar num período chuvoso. Então, a chance de insucesso é muito grande. Vai gastar dinheiro, vai gastar o diesel e pouco tempo depois já vai aparecer um buraco, uma ondulação. Então, realmente, o desafio na Amazônia é fazer grandes obras em pouco tempo. Basicamente, esse que é o nosso grande desafio aqui, é isso. Professor, quais são os fatores que dificultam a construção, além da chuva, a construção de estradas? Como eu tinha comentado, a questão de materiais também. Então, por exemplo, na Amazônia, muitos locais não têm pedreiras. Então, a última camada, que a gente nomeia de base, é uma boa técnica que se faça ela com brita. Então, você imagina que tem locais, por exemplo, uma terra indígena que eu não vou ter ali uma pedreira, então vou ter que buscar de longas distâncias. Isso encarece a obra enormemente. Então, os custos de transporte numa obra são muito relevantes. Outro problema é
são materiais, né, materiais de petróleo, então eles vêm das refinarias. Então, até chegar no local da obra muitas vezes é penoso. Então, questão de mão de obra, muitas vezes também a mão de obra não é qualificada, você acaba tendo que trazer gente de fora. Aí, por exemplo, a pessoa pode não se adaptar ao local. Então, temos histórias, né, da Transamazônica, as pessoas ficavam a loucura amazônica, né? Ficava isolado e queria ir embora, e casos de alcoolismo. Então tem algumas dificuldades, né? Doenças tropicais também, a malária também é uma presença, né, nessas obras. Então, e a dificuldade basicamente é essa. Então, além de todas essas questões técnicas, temos também, né, a questão da boa gerência para que em pouco tempo saia uma grande obra. Então isso é muito complicado. E assim, professor, quais são os principais pontos da qualidade das vias? Correto. Uma via, né, dentro do projeto de engenharia, ela leva em consideração tráfego. Então, um carro pequeno ele não entra nessa conta. Então, quando o engenheiro ele senta lá na planilha, né, no seu computador, ele vai fazer os cálculos, ele leva em consideração os eixos de caminhões, ônibus, cargas realmente pesadas. Então, o que acontece? Quando ele faz esse cálculo, ele vai levar em consideração uma projeção de 10 anos. Então, daqui a 10 anos vai ter uma fábrica aqui, não vai? Qual vai ser o volume de tráfego na região? Após definido o fluxo de carros, de eixos padrões, né, que a gente chama, ele vai passar para o cálculo da espessura das camadas. Então, temos as camadas, temos o solo, né, como nós conhecemos, depois temos a subbase, a base e a última camada, que é o asfalto, propriamente dito. Então, o que acontece? Essas camadas, elas são projetadas para serem compactadas numa certa umidade, então o problema da chuva. Então, se não compactar bem, vamos dizer, você vai perder o serviço. Então, e tem que compactar muito bem, e a melhor compactação é até a umidade correta. Então, não adianta fazer às vezes um asfalto grosso, né? O pessoal tem popularmente, né, fica muito a casca de ovo. Às vezes um asfalto fino em cima de uma camada de terraplanagem bem feita, ela é mais durável do que o contrário. Agora vamos falar sobre a construção, os projetos para a construção de estradas. Quais são as maiores dificuldades para fazer esse planejamento? Correto. O projeto, vamos colocar dessa forma, alguém vai solicitar o projeto. Então, é uma estrada federal, então o DENIT ele vai avaliar e vai falar assim, vamos fazer um projeto para essa via. Então vamos asfaltar essa via, ou uma estrada que nunca existiu, vamos criar uma estrada aqui. Então, em duas cidades hipotéticas, né, e vamos criar uma estrada entre o ponto A e o ponto B. Então, quais são as dificuldades, né, antes da construção que nós enfrentamos? Então, um dos problemas é a definição do que vai passar ali. Então, por exemplo, hoje a cidade A e B não tem indústrias, não tem nada, e vai me falar, não, vai passar só ônibus e o caminhão do lixo. E uma vez ou outra um caminhão de tijolo. Então, vai ser um projeto simples. Então, eu vou ter as minhas camadas, né, como eu tinha dito, serão mais finas, o asfalto pode ser mais fino. Então, essa definição antes do projeto é complicada. Então, por exemplo, eu faço um projeto hoje com base num dado, então eu vou chegar e vou perguntar para o governo do estado, para as prefeituras, o que vai ser feito ali. Existe a previsão de uma indústria? Então, por exemplo, aqui nós temos uma região que planta, né, muito eucalipto. Então, o projetista ele já sabe que ali passam caminhões super pesados. Então, ele vai levar isso em consideração. Então, existem esses problemas, né, que muitas vezes os municípios não sabem, não têm um planejamento. Então, eu faço um bom projeto para o que ele me passou, porém, de repente, a estrada pode estar cheia de buraco. O projeto foi ruim. Não necessariamente. Então, eu posso ter feito um cálculo com o que me passaram e, de repente, o uso ter sido alterado. Então,
Eu faço uma rua hoje para passar o caminhão de lixo e amanhã está passando os caminhões do eucalipto. Tem definições. Então, por exemplo, durante o meu traçado, uma viagem minha para o Oiapoque. Então eu viajo algumas vezes para lá. Tem alguns morros no meio do caminho. Se o governo achar interessante cortar aquele morro, vai ter um custo maior para a obra. Porém, vai ter um gasto menor também de diesel para quem estiver usando a via. Então, ou seja, um projeto muito barato, ele pode se tornar ruim para o usuário. Então, eu imagino deslocando numa estrada dessa, cheia de curvas, cheia de subida, cheia de descida, eu vou ter um esforço muito grande no meu carro, vou gastar gasolina, vou gastar freio. Enquanto que se eu tiver dinheiro em caixa, eu posso fazer um bom projeto e eliminar várias curvas, eliminar alguns morros. Então, ou seja, tudo depende da escolha inicial. Então, o gestor, né, que vai pedir o projeto, seja o governo do estado ou o governo federal, né, por meio do DENIT, ele vai me dar os parâmetros. Então, essa definição inicial, ela às vezes é muito complicada. Então, um não sabe, não existe um planejamento de desenvolvimento. Então, como eu havia dito, se não se sabe o que quer, o engenheiro ele fica perdido na hora do projeto. Aí ele pode errar para mais ou para menos. Então, geralmente, errar para mais fica bem caro. Aí os órgãos não vão querer. Já ia perguntar para você, professor, sobre os custos. Né? Sim. Com relação aos custos das obras. Sim, os custos, né? Então, o custo ele varia, mas a gente na engenharia usa um certo número, $1 milhão por quilômetro. Então, uma pista, né, normal, claro, né, se tiver várias pontes, algo que não é usual, a gente muda o valor. Mas o normal que a gente conversa na engenharia é em torno de $1 milhão por quilômetro. Isso uma estrada federal, com acostamento, pintura, toda sinalizada, com suas pontes e drenagem, etc. Então, é um custo que ele pode variar. Então, por exemplo, daqui para o Oiapoque, que eu conheço bem, existem muitas pontes. Então, isso encarece o projeto, né? Uma ponte ela não é barata. Mas, de forma geral, os custos eles são mais ou menos alinhados dentro dessa faixa. Podemos colocar aí $1 milhão para dar uma estimativa alta, para não errar. Então, quem quiser estar passando e ver o preço de uma obra, né? De uma obra federal, então tem que fazer bem essa diferença, porque uma rua de bairro... Eu ia lhe perguntar sobre a diferença também, não custa né? $1 milhão. É isso que eu ia lhe perguntar, professor, porque as ruas de bairros são diferentes das ruas federais, né? Exatamente. Então, um bairro, eu já tenho certeza do que vai andar ali, que são o quê? Carros de passeio, no máximo um caminhão de lixo, um ônibus que vai entrar uma vez ou outra. Então, uma rua de bairro ela é muito mais barata. Então, as camadas são tratadas de forma diferente, não se exige um gasto tão grande. Então, ou seja, uma rua de bairro, né? Então está lá dentro do meu bairro, que ela está toda esburacada, duas opções, né? Ou ela foi muito mal executada, ou o uso dela não está sendo de acordo com o projeto. Então, eu planejei para passar carros, de repente ali virou uma via preferencial de caminhões e ônibus, então não tem jeito, essa rua vai se degradar. Por isso que deve ser muito bem planejado o trânsito da cidade, né? Então a questão viária. Então é colocar o fluxo. Caminhões só andam nessas rodovias ou nessas avenidas. Dentro desse bairro não pode entrar caminhão. Então isso é parte de um planejamento, né? Então geralmente é o planejamento municipal, né, dentro da cidade. Por quê? Não vai adiantar nada o prefeito fazer um ótimo projeto e de repente um caminhão gigantesco está andando dentro do bairro, vai estragar o asfalto que ele fez e depois a culpa vai cair para ele. O asfalto é ruim, etc. Então, tem essas duas opções. Algumas vezes realmente o asfalto é mal feito. Eu já vi locais, né, o asfalto sendo feito embaixo de chuva. Não pode. Não, já fica a dica, viu? Não pode fazer asfalto em dia chuvoso. Então tá lá chovendo, não pode. Então, eu já, como eu sou capitão do exército, né, sou engenheiro, então fizemos estradas na Bahia, começava a chover, a gente já começava a rezar para desviar a chuva, mas era complicado. Parava o serviço.
Então a gente asfaltava com cuidado, era até mais lento, porque a gente produzia pouco, chegava a um determinado ponto, a gente ficava olhando a chuva, se vinha, se não vinha, se vinha a chuva a gente parava. Então tem que tomar muito cuidado com a pressa, né, de terminar uma obra, quero entregar a obra a qualquer custo, e isso pode afetar a qualidade dela. E fatalmente, não adianta eu asfaltar hoje e daqui a um ano eu gastar com manutenção. Vira um verdadeiro ralo de dinheiro. Então, às vezes é melhor eu demorar um pouco mais para fazer a obra com qualidade do que eu acelerar e depois até um buraco, aí alguém vai cair dentro do buraco, um acidente. Evitar. Exatamente. Professor, agora a gente pode falar sobre as opções para a execução de estradas com curvas, morros e montanhas aqui na Amazônia. Sim. Aqui não temos grandes montanhas. Então é diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que dentro da cidade já existem, né, aqueles grandes morros. Isso. Então eu não consigo cortar o morro no meio. Então consigo, na verdade a engenharia consegue tudo. Porém, seria custa mais alto, né? Altíssimo. Então o melhor seria o quê? Eu fazer um túnel dentro desse morro. Então, aqui na Amazônia não temos montanhas desse porte. Então, o mais correto é o quê? Eu tenho um morro, né? Imagina aqui um morro aqui assim, eu vou e corto ele. Então, ele fica realmente cortado o morro. Então, essa seria a oportunidade aqui. Curvas, né? Então, existem, durante o traçado mesmo, lá na prancheta, eu vou determinar as curvas de forma que elas sejam menos fechadas. Então tem as curvas que são muito fechadas. Durante o traçado, né, o projeto, a prancheta, eu já posso fazer isso. Se não for possível, é impossível mudar essa curva de local. Então a gente usa, né, a gente chama super elevação. Talvez você já tenha passado, né, o próprio telespectador já tenha usado uma curva que quando você entra nela, ela tem uma certa inclinação. Então seria essa uma solução, né, para tornar a curva segura. Então, você entraria na curva, é como se fosse uma prova americana que chama NASCAR. Então, lá os carros, né, eles correm somente em curva e a parede, né, a curva não é reta, a estrada, né, ela tem uma inclinação. Então, esse seria um fator de segurança nas curvas. Agora vamos falar sobre as alternativas e as soluções para a construção de pavimentos no campo, né, na área rural. E depois a gente vai falar sobre a área urbana. Sim, a área rural, né, então nós tratamos as rodovias como área rural. Então, basicamente, né, isso que eu já comentei seria para a área rural. Então, a não ser uma estrada vicinal, que se diz, né, que seria um pequeno sítio lá no interior. Então, esse sítio não... Vamos dizer assim, claro que no futuro, se a gente tivesse muito dinheiro, o Estado brasileiro tivesse muito dinheiro, a gente asfaltaria tudo. Até o pequeno sitiante, né, lá no recanto do Oiapoque, né, ou lá do Amapá, ele teria a sua frente, né, asfaltada. Porém, infelizmente, né, nós sabemos que praticamente nenhum governo do mundo tem tanto dinheiro assim. Então, essas estradas vicinais, né, como dizemos, elas poderiam ser melhoradas, né, obras de terra mesmo, porém passam cascalho, né, existe algum tratamento de solo, tipo melhorias, né, no solo, então poderia ser feito. Na cidade, tem uma solução que eu gosto muito, e que é o pavimento intertravado. Então, o pavimento intertravado, como é que ele... A gente já viu ele, né, umas vezes ou outra, no posto de gasolina, né, que é um sextavado, né, um bloco grande de concreto, e ele, você já pode perceber que ele é mais claro, então ele é mais frio também. O asfalto, como ele é preto, ele absorve muita luz, então aquele calor fica todo retido, né. Então São Paulo, Rio de Janeiro, ele sofre com isso, por causa das ilhas de calor. Você está andando lá, você não aguenta aqueles bafos, né, você está aquele bafo de calor em cima de você, enquanto o pavimento intertravado, ele já é mais claro, então ele reflete a luz. Ele melhora a iluminação noturna, então essa iluminação pública, né, hoje em dia a ideia é trocar para lâmpadas brancas, lâmpadas de LED, né, então o chão, como ele é claro, ele reflete a luz, ou seja, economiza energia, né.
Outro fator também que hoje é muito importante é a questão da drenagem. Então, hoje os lençóis freáticos, eles não estão sendo recarregados. Por quê? A gente chega lá, comprou a casa, já faz concreta o piso, aí na rua concreta a calçada, depois faz asfalto. Então, no dia de chuva, toda aquela água está correndo ali por cima. Então, ela corre por cima e depois ela vai para a drenagem e vai parar lá no rio. Então, ou seja, do rio ela vai para o oceano, a gente perdeu aquela água. Enquanto que o correto, né, originalmente, se não tivesse toda essa construção humana ali, ela teria infiltrado no solo e recarregado o lençol freático. Então, o pavimento intertravado permite essa absorção de água. Então, ele também é ecologicamente sustentável, né? E tem uma pequena melhoria, que é a questão de manutenção. Então, a gente pode perceber que no tapa-buracos, por exemplo, a gente vai lá, coloca uma massa e vai embora, né? Então ia ficar aquele calombo, você está andando de carro, passa, a roda levanta aqui, levanta ali, enquanto que no intertravado não. No intertravado, você percebeu uma região ondulada, você retira aqueles blocos, trata a camada e recoloca os blocos. Ou, por exemplo, eu quero passar um tubo da telefonia, ou um tubo de internet, algo desse sentido. Não quero usar poste, quero eliminar aqueles fios que estão lá poluindo a minha visão. Então, eu posso o quê? Retirar o bloco, levanto os blocos, coloco ele do lado, faço a canaleta, coloco o tubo, recoloco o bloco. Então, é muito mais barato, ele é, vamos dizer assim, não vai deixar aqueles remendos, né? A gente vai andar na rua, tá cheio de remendo. Então, ele é uma solução que eu sou bem fã dele, principalmente para os bairros. É isso que eu ia perguntar, professor. Quer dizer, o senhor falou agora sobre a questão dos tapa-buracos. Essa operação tapa-buracos, ela vale a pena, de fato? Olha, depende. Então, eu vou dar um exemplo dos contratos de concessão de rodovias em São Paulo. Então a gente, né, vê na televisão, ou para aquelas pessoas que já andaram por lá mesmo, você percebe que é um tapete. Então, nos contratos ele vem falando que, olha, se aparecer um buraquinho, vou dar um exemplo aqui. Então, um pequeno buraco em 200 metros. Então ele vai lá e tapa o buraco. Agora, se chegar um momento que essa estrada está cheia de buracos, não adianta mais eu fazer tapa-buraco. Então, você passa algumas ruas, né, cheio de buraco, aquilo ali não adianta fazer tapa-buraco, aquilo ali você vai perder o dinheiro, você tem que refazer toda a estrada. Chega uma hora que o asfalto é o que menos tem. Então, e mesmo nos casos em que o tapa-buraco é recomendado, ele tem toda uma técnica para ser executado. Não é simplesmente chegar, jogar massa de asfalto, passar o rolo e ir embora. Então a gente percebe, né, em vários lugares aí, os tapa-buracos acontecem todo ano. É uma verdadeira, vamos dizer assim, é recorrente. Então todo ano vai ser gasto aquele dinheiro. Às vezes, dependendo da situação, é caso perdido, né? Tem que refazer a via. Vira aquela coxa de retalhos, né? Além de ser desconfortável para o usuário, é muito dinheiro que vai sendo gasto em toda hora. Tapa-buraco hoje, amanhã ele já está abrindo de novo. Fora a questão da técnica. Um tapa-buraco, como eu disse, né? Ele é para casos isolados. Então, ou seja, você vai ter tempo, vai poder fazer o recorte do buraco. Tem toda uma técnica. Não é rápido fazer um tapa-buraco. Então a gente, nesses casos que a gente vê uma rua cheia de panelinha e depois vem tampando, eu posso quase que garantir que está perdendo dinheiro e tempo ali. Então, professor, qual seria a solução para esses casos, então? Refaz de novo. Refaz novamente, né? Não adianta. Professor, muito bom o nosso bate-papo. Eu adorei conversar com o senhor, trazer esse conhecimento, né, na engenharia civil, no campo rural, né, nas estradas. É muito bom mesmo. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, né, é uma oportunidade para mim e também está divulgando, né, para as pessoas esses pequenos cuidados, né? Então, que a pessoa pode estar observando, né, o seu dia a dia
e até criticar. cobrar também das pessoas, né? Cobrar dos certeza. nossos representantes, Exato. assim, Viu qualidade, asfalto, né? Assim, ó, viu asfalto, dia de chuva, chega no engenheiro lá e, doutor, não pode. Tá errado, né? Tá Tem que errado. fiscalizar também, né? Nós temos que fiscalizar também, né? Exatamente, faz E parte. contribuir. Então, professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Tá ok, eu que agradeço. Gente, o nosso programa está ficando por aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo com o professor Arthur Peixoto, que também é capitão do Exército, né? Depois ele vai voltar no nosso programa para falar sobre a missão do Exército. Enfim, a gente vai falar sobre isso em outros momentos. Aqui no estúdio está o Ricardo Ferreira. Muito obrigada pelo apoio, Ricardo. Se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!